Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje vou falar sobre o saldo do governo Milei na Argentina até o momento. O que a gente tá vendo desse cara que tinha um discurso tão fora da caixinha e prometeu tanta coisa? Será que ele tá entregando tudo o que ele prometeu? O que tá acontecendo com o crescimento, pobreza, inflação, a moeda? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Não sei se vocês lembram, mas quando o Milei foi eleito, eu fiz um vídeo aqui pro canal comentando sobre as promessas dele, sobre o discurso dele, se o que ele estava prometendo realmente seria suficiente para conseguir resolver a economia na Argentina. E no vídeo, a principal mensagem que eu tento passar é que os problemas que os nossos irmãos estavam vivenciando, os problemas da Argentina, não são problemas fáceis, não são questões fáceis de resolver. E que, na verdade, muito pelo contrário, se a Argentina realmente quisesse arrumar a casa, arrumar a economia, eles teriam que aguentar um período muito difícil, um período com várias políticas econômicas muito duras para conseguir desviciar um país. Que é isso, Quando o Milei foi eleito, a Argentina estava completamente viciada. Era um país extremamente viciado num veneno chamado populismo. Como assim? Não sei se você sabe, mas a Argentina já foi um país extremamente rico. Era o país mais rico aqui da América do Sul. No século XX estava entre as 10 nações mais ricas do mundo e era um país conhecido por isso, pela sua riqueza. E especificamente dos anos 1860, 1870 até 1913, a Argentina viveu a época que era conhecida como os anos dourados do país, sendo que em 1896 a Argentina tinha o maior PIB per capita do planeta. Então essa época do fim do século XIX, começo do século XX, foi uma época que o país realmente era muito rico, tinha muito dinheiro entrando, muito investimento estrangeiro entrando no país. E óbvio que a economia não era perfeita, a gente está falando de um país na América Latina no começo do século XX, fim do século XIX, então assim, tinha muita desigualdade, era uma economia muito cíclica também, com uma alta dependência em commodities, tinha tudo isso, mas era um país conhecido pela sua riqueza, era um país conhecido por ter uma puta economia, era um país conhecido justamente por ter o maior PIB per capita do planeta, um país conhecido por ser produtivo. E aí o que aconteceu, Como que no começo do século XX a Argentina era conhecida por ser um país muito rico, um país conhecido pela sua riqueza, e no começo do século XXI é considerado um país tão problemático, com uma economia tão enfraquecida, Como que foi esse salto? No começo do século XX, a gente começa a ter vários conflitos globais que acabaram afetando o mundo inteiro, A gente tem, primeiramente, a Primeira Guerra Mundial, que muda toda a cadeia econômica global, o fluxo de investimento global. Você tem a Europa completamente destruída, então sim, isso acaba afetando a economia inteira, no mundo inteiro, Acaba impactando o comércio global, o fluxo de capital e sim, os investimentos que chegavam até aqui, que chegavam até a América Latina. Pós Primeira Guerra, logo na sequência, a gente tem a crise de 29, que também impacta o mundo todo. E ao mesmo tempo, a gente está falando de uma crise econômica logo após um grande conflito global. O que aconteceu? Radicalismo político. Então a gente viu vários regimes autoritários ganhando força no mundo, de nazismo, fascismo, que cresceram muito na Europa, A gente viu a ascensão desses regimes na Europa, acabou ocasionando justamente a Segunda Guerra Mundial e também acabou se espalhando para a América Latina. A gente viu várias ditaduras, começando aqui na América Latina e na Argentina não foi diferente. Então, se antes se falava que a Argentina tinha um grande destaque na América Latina, justamente por ter uma estabilidade política, por ser um país com uma economia tão forte, Se antes a Argentina tinha essa carinha, pós-crise de 29 isso acaba mudando, De 1930 a 1983, o país teve 6 golpes de Estado, sendo que 5 deles acabaram levando numa ditadura. E todos esses governos eram extremamente nacionalistas, Essa foi uma época no mundo que o nacionalismo estava muito em alta. A gente estava falando justamente de ditaduras ao redor do mundo, de guerras ao redor do mundo, o mundo inteiro tentando se recuperar depois de uma crise econômica mundial. Então, assim, era uma época muito delicada. E no meio desse caos, em 1946, vem Perón, que foi eleito democraticamente, mas ele tinha essa questão do nacionalismo nele muito forte, Ele tinha um discurso extremamente nacionalista e extremamente populista. E é aqui que o populismo, ele pega raízes na Argentina. E com a questão do populismo, porque ele é tão perigoso, porque ele é tão danoso para a economia? A questão do populismo é que ele tem um discurso que é muito bonito, na teoria, um discurso de você priorizar a população, de ajudar os mais pobres, de dar auxílio social. Geralmente os discursos populistas é mais nessa pegada, mas na prática, quando a gente sai do campo das paixões políticas e entra de fato na ciência econômica, a gente vê que o populismo a longo prazo é extremamente danoso para uma nação. Discursos populistas geralmente trazem uma ideia de você compensar problemas sociais via um aumento rápido e insustentável dos gastos públicos.
Ou seja, em outras palavras, eles tentam trazer soluções que parecem fáceis, parecem rápidas para ajeitar a economia, mas que no longo prazo são danosas, né? Tentam tornar problemas complexos como se fossem fáceis com soluções simples e ignoram os impactos no longo prazo. E aí o que aconteceu com a Argentina com o peronismo? Eles passaram, por exemplo, por uma onda de nacionalizações, de subsídio à indústria nacional, que parece um discurso muito legal, né? Você apoiar a indústria local, você gerar emprego, geralmente o discurso é esse. Na prática, você acaba tornando essa indústria pouco competitiva, se torna uma indústria que, para sobreviver, que para conseguir produzir, ela precisa desse subsídio estatal, e você acaba condenando a população justamente a comprar produtos de baixa qualidade por um preço alto. Essa, inclusive, é uma estratégia que vários países da América Latina já tentaram e chegaram nesse mesmo problema, né? O Brasil, por exemplo, não é diferente. A gente tem várias indústrias aqui que são baseadas em 100% de subsídio, em apoio estatal, isso vem com custo para a população, né? O subsídio que você dá para essa indústria é justamente um recurso do Estado que você deixa em colocar em programa social, você deixa de investir, e ao mesmo tempo que limita as possibilidades de consumo da população, né? Geralmente esse tipo de política vem com aumento de tarifa para importação, por exemplo. Então a população ela fica condenada a pegar produtos piores por preços maiores. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a indústria automobilística, né? Que é um grande exemplo. Ao mesmo tempo, com o peronismo, a Argentina começou a imprimir mais dinheiro. Como assim? Começou a dar auxílio, começou a dar subsídio para a indústria, começou a dar subsídio para setores estratégicos, aumentar o programa social, aumentar o gasto público, aumentar o Estado, aumentar a máquina estatal, contratar mais funcionário público, né? Começou o processo populista que a esquerda geralmente gosta, de inflar o Estado, inflar a máquina pública. E na prática eles começaram a gastar muito mais do que eles estavam arrecadando. O fiscal não estava fechando, né? A conta não estava fechando. Como que você sustenta isso? Ou você pega mais dívida, né? Você pega esse dinheiro com alguém, você vai aumentando a dívida pública. Isso de fato aconteceu, uma coisa que é constante na história da Argentina, inclusive, é que eles começaram a dar muito calote, eles não pagavam sua dívida. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não queriam mais emprestar dinheiro para a Argentina. Ou, o que também foi muito marcante na história da Argentina, que foi outra coisa que eles fizeram, é que você começa a se financiar, você faz essa conta fechar via inflação. Ou seja, você infla sua base monetária, você imprime dinheiro, né? Aumenta a moeda em circulação, aumenta os salários, aumenta tudo, muito acima do que de fato a economia está produzindo a mais, do que de fato a produtividade está crescendo. Na prática, o que a gente vê é aumento de preços. Aumento inflacionário. De 1945 até 2023, a gente está falando de um período de 78 anos. Desses 78 anos, a gente teve 54 anos com inflação pelo menos na casa de 2 dígitos, sendo que teve anos que a inflação ficou na casa de 3 dígitos. Né? 89 a 90 foi 4 dígitos. Agora, em 2023, a gente fechou a inflação com mais de 200% no ano. E chega a um nível, inclusive, que essa inflação ela deixa de mostrar o que seria inflação real. Porque ao mesmo tempo que a Argentina estava nesse processo de nacionalização, de aumentar gasto público de forma insustentável, né? Ao mesmo tempo que a Argentina estava se entregando ao populismo, tentando melhorar a economia no curto prazo, ou passar essa sensação de melhora, ao mesmo tempo que você via a Argentina nesse processo populista, esses problemas de longo prazo que começaram a aparecer, de aumento inflacionário, descontrole inflacionário, a Argentina ela não queria resolver a causa do problema, que era justamente o populismo. Então ela começou a tentar resolver esses problemas, essas consequências do populismo, com outras políticas econômicas completamente sem sentido, né? Políticas falidas e mal-sucedidas, de controle de câmbio, controle de preço. Então, vários produtos que se inflacionaram muito, que o preço aumentou muito e que a Argentina tentou fazer uma política de controle de preços, o que aconteceu na prática é que eles deixaram de ser comercializados. E quando a gente fala de índice de inflação, né, de índice inflacionário, a gente está falando do aumento de preço, de fato, dos produtos que estão em circulação. Você não consegue calcular justamente esses produtos que se inflacionaram, que deveriam estar no mercado, deveriam estar em circulação, mas como o Estado colocou uma política de preço máximo, eles deixaram de ser vendidos. Você não consegue capturar isso, né? Não mostra o que deixou de ser comercializado ou que, por exemplo, passou a ser vendido em pior qualidade. Isso o índice inflacionário ele não captura. Então a inflação ela é sempre muito maior do que ela aparenta, do que um índice mostra. E de lá para cá, como eu falei, a Argentina passou por inúmeros problemas relacionados a esse aumento de gastos, relacionados a essas políticas populistas e esse descontrole inflacionário, esse descontrole de preços. Então passou por calotes, que nem eu falei. Ela começou a queimar todas as reservas internacionais do país para tentar controlar o câmbio, tentar sobrevalorizar o seu câmbio, a sua moeda de forma artificial. A confiança que se tinha na moeda e na economia foi completamente destruída. Se você vai pensar num contrato de longo prazo na Argentina, você não fala em pesos argentinos, né? Por exemplo, um contrato de trabalho. Não, você acaba sendo contratado e você usa dólar como referência, para conseguir garantir que seu poder de compra vai ser mantido no longo prazo. Então, sim, quando a gente fala da Argentina, a gente fala da história de um país rico, né, que era rico,
e que se destruiu com o populismo. E sim, já tiveram vários presidentes que se elegeram na Argentina, né, que foram eleitos na Argentina, justamente com esse discurso de se opor ao peronismo, de se opor ao populismo, de tentar arrumar a economia, ajeitar a economia. Só que qual é a questão? Quando a gente fala de um populismo tão agressivo em tantas décadas, né, o peronismo veio na década de 40, pelo amor de Deus, né, quando a gente fala desse processo de destruição de forma tão grande por tanto tempo, não é uma política, não é uma mudança que você consegue fazer que vai ajeitar um país, que vai ajeitar a nação, vai ajeitar a economia argentina. Não, você está montando política populista em cima de política populista que leva a um problema que você tenta colocar outra política populista, né? Vira uma cadeia, vira uma rede de problemas tão grande que você nem consegue pensar no início, onde começar, o que resolver, qual política eu fazer primeiro. Então, para você conseguir tentar ajeitar a Argentina, você teria que fazer uma reforma completa, né? Realmente assim, a população chegar num consenso que chegou num nível insustentável, que o país está vivendo uma realidade completamente absurda, uma realidade paralela, que não faz nenhum sentido, que não tem como um país no longo prazo conseguir se desenvolver assim, sem nenhuma confiança na própria moeda. A população tem que chegar nesse consenso e perceber que a solução para a Argentina é tratamento de choque. É uma reforma completa, demolir a porra toda e tentar reconstruir. Só assim para tentar consertar o país. E o problema é que fazer uma reforma desse nível, uma reforma econômica desse nível, cortar todos os benefícios, gastos, subsídios, cortar tudo isso vem com um custo político muito alto. Porque, ok, no longo prazo, a economia volta a funcionar, as forças econômicas voltam a funcionar. Esse veneno do populismo, ele sai. Mas no curto prazo, você passa por um estado de choque. E a grande verdade é que todos os presidentes que se elegeram com esse discurso antiperonista, eles sabiam que fazer uma reforma desse nível viria com risco político muito alto. Então, os presidentes que de fato tentaram alguma coisa, né, não chegou a ser uma reforma tão brusca, mas os que tentaram alguma coisa, eles não conseguiram se manter por muito tempo. Não tinham o apoio popular por muito tempo, apoio político por muito tempo. Muitos nem terminaram o mandato. E aqueles que se mantiveram até o final, né, que foram presidentes até o final do mandato, que foram as exceções, mas aqueles que conseguiram, o que você viu é que em algum momento eles acabaram desistindo dessa agenda antiperonista e voltaram ao populismo, né? Voltaram aquelas políticas viciantes para tentar trazer algum apoio popular. E aí a gente chega no Milei. Quem foi o Milei, como que surge o Milei e qual a grande questão do Milei. O Milei, ele se elege com um discurso não só antiperonista, mas um discurso de reforma, de que ele realmente ia fazer uma reforma na casa, ele ia demolir todas as políticas da Argentina e reconstruir do zero. Não é simplesmente fazer uma política econômica diferente, não. Ele estava realmente falando de reconstruir todo o cenário econômico da Argentina, recomeçar praticamente tudo do zero. Né? Ele se elegeu com o discurso de dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, cortar com os ministérios, cortar gasto público, tirar a máquina pública, tentar desinchar o Estado, tirar funcionário, e que justamente por isso, né, por ser um discurso tão radical no momento de tanta dificuldade da Argentina, um discurso tão radical assim ganhou força. A Argentina chegou no nível de insatisfação que ela fez o que era impensável. A gente viu a Argentina elegendo um anarcocapitalista, né, um homem que se definia como anarcocapitalista, para a presidência. E quando ele foi eleito, eu fiz o vídeo aqui, falo no vídeo que eu fiquei muito surpresa, falo como isso foi simbólico, mostra essa necessidade do povo argentino, essa vontade do povo argentino de querer mudar o país, mas é aquilo. Querer mudar o país não é a mesma coisa que fazer, que é uma coisa que também eu tentei passar no vídeo que eu fiz aqui no canal. Né? Você chegar com um discurso, você chegar com as propostas, você chegar com a vontade, infelizmente, nem sempre você consegue se manter até o final do mandato com aquilo. Porque antes de você chegar no longo prazo, antes de você colher os frutos, né? Antes de chegar na parte em que a economia realmente ela tá se curando, antes de você conseguir chegar nisso, você tem que passar pelo choque. É uma época de ajuste que custa muito politicamente. Nem todo mundo vai ver seu subsídio sendo cortado, seu auxílio, seu benefício e ficar feliz com isso. Pensar, não, porque no longo prazo a gente vai ter uma melhora. Então, com a eleição do Milei, ficou muito nessa expectativa do que de fato ele ia fazer, do que de fato ele ia entregar. E muita gente, inclusive, foi muito crítica a essa eleição lá atrás, né? O pessoal mais à esquerda falava que você fazer esse tratamento de choque, você iria afundar o país, iria quebrar o país. E aí, será que é isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo? Será que quando a gente olha para os indicadores econômicos, é essa historinha que a gente está vendo? E aí, vamos analisar. O Milei foi eleito presidente da Argentina em 19 de novembro de 2023 e, de fato, toma posse em 10 de dezembro de 2023.
Logo após a posse, Milei já anunciou vários cortes, que foi o chamado Plano Motosserra, com o objetivo de reduzir o déficit fiscal e a intervenção estatal na economia. Ele tirou a valorização artificial que tinha da moeda argentina, né? A Argentina era um país que tinha dezenas de câmbios diferentes, dezenas de câmbio para motivos diferentes. Era um país que ela estava constantemente queimando suas reservas internacionais para tentar manter sua moeda mais sobrevalorizada. Isso Milei já cortou. Suspendeu o edital de obra pública, cancelou licitações que já tinham sido aprovadas, mas que ainda não tinham começado. Cortou subsídio à energia, cortou subsídio para transporte. Não renovou cargos públicos que tinham menos de um ano, cortou a estrutura do governo, realmente cortou os ministérios. Então, é um plano que gerou muita polêmica, porque quando a gente pensa na ciência econômica, quando a gente pensa da forma racional, no longo prazo a expectativa é muito boa, isso vai trazer seus frutos, mas no curto prazo vem a questão do choque. Então, por exemplo, inflação. A inflação já estava extremamente alta antes do Milei assumir, estava em 210%. Nos primeiros meses de governo, depois da desvalorização do câmbio, depois de tudo isso que ele fez, acabou aumentando ainda mais. Em abril, a inflação anual estava em 300%. E aí, obviamente, o que aconteceu? Toda a oposição foi pra cima do Milei. Falou que a culpa é das reformas, falou que a culpa é dele, que ele estava estragando o país. Ignora que ele assumiu com uma inflação de mais de 200%, de 210%. Ignoram isso. Mas, nos meses recentes, a inflação já está baixando. Ele conseguiu fechar 2024 com uma inflação anual de 110%. Ele assume em 2023 com a pior inflação da Argentina em 33 anos, mais de 200%, ele corta isso pela metade. Então, assim, falar que o Milei está gerando uma onda inflacionária na Argentina é de extremo mau caratismo. Óbvio que você continuou com essa curva no começo, você não consegue fazer melhora de forma tão rápida, a inflação ela leva tempo para se ajustar. E aí lembrando que inclusive a gente ainda está falando do primeiro ano de governo dele, mas já nesses últimos meses a gente consegue ver que o corte de gasto que ele fez, que essas políticas que ele fez já começaram a dar resultado. A expectativa é que desacelere ainda mais. Mesma coisa o câmbio. Se você olha para o gráfico da moeda, né, o gráfico oficial da cotação oficial, o Milei desvalorizou a moeda argentina, fez a moeda argentina cair não sei quantas vezes. Lá em 2023 quando veio esse choque. Mas repetindo, a moeda argentina já estava nesse valor, já estava nesse preço. A única coisa que o Milei fez não foi desvalorizar a moeda, mas ele pegou realmente o valor real da moeda, o valor que a moeda já estava antes dele assumir, e colocar isso para o câmbio oficial. É que nos governos anteriores tentavam sobrevalorizar a moeda de forma artificial, isso era inclusive muito custoso para o país. Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui pro canal. Então, como eu falei, a gente ainda está falando do primeiro ano de governo dele, não é algo que acontece de forma automática, mas a gente já está vendo a melhora de vários indicadores. Outra coisa que foi impressionante foi o resultado fiscal. Com todos esses cortes que ele fez do gasto público, ele teve superávit fiscal. Primeiro superávit desde 2010 que a Argentina registrou. E esse é um indicador que você já consegue ver de forma mais automática, né? Não é, por exemplo, que nem inflação, que demora mais. Não é, por exemplo, igual o PIB, pobreza, que demora mais para isso se ajustar também. Não, a parte fiscal é automática. É quanto o governo tá gastando versus quanto ele tá arrecadando. E ele já conseguiu entregar um superávit. E aí, tem dados que não estão bonitos? Tem. Como eu falei, a pobreza, que aumentou muito nos primeiros meses de governo e agora já está caindo. E o PIB? O que acontecia com o PIB argentino? Você não conseguia comparar o PIB argentino. O PIB argentino era uma coisa monstruosa, era muito afetada pela questão do gasto público, muito afetado por esses processos inflacionários, por essas políticas populistas. A expectativa é que em 2025 ele já aumente. Mas repetindo, são indicadores que historicamente é muito difícil fazer essa comparação e que demora para você conseguir fazer esse ajuste. Então, falar que a Argentina está com uma alta pobreza ou baixo crescimento e atribuir isso a um ano de governo do Milei e não a décadas de populismo é de mau caratismo. É de extremo mau caratismo. É um governo que, obviamente, para você conseguir fazer esse ajuste, vai demorar tempo. Os indicadores que já são mais perceptíveis, que já são de ajustam mais rápido, a gente já está conseguindo ver melhor. Eu, honestamente, eu não sei até quando isso vai durar, no sentido de até quando o Milei vai conseguir manter essas reformas, manter essas políticas. Se ele conseguir manter o tempo necessário para o choque acontecer e os frutos aparecerem, então, excelente, a gente vai conseguir finalmente vendo a Argentina talvez mudar de cara, a gente talvez consiga ver isso acontecendo, que era algo que, por exemplo, em 2022 não tinha nenhuma expectativa. Agora, com a eleição do Trump, a Argentina ganha força, a verdade é essa, né? O Milei, no caso, na Argentina, ganha força. Mas tem-se o risco, porque, de novo, a gente está falando da Argentina. A gente está falando de um país que pegou décadas de populismo, quase um século de populismo. A gente está falando de um país que a gente não sabe qual vai ser o próximo presidente depois do Milei. A gente não sabe até quando a população vai conseguir aceitar esse choque. Se talvez numa próxima eleição eles vão querer continuar com essa mesma agenda. Se talvez o poder político do Milei enfraqueça. Eu acho que é um governo que está sendo impressionante. Acho que tem muito que
pode entregar, tá entregando resultados muito surpreendentes já num primeiro ano de governo. Então, assim, vamos ver o que aguarda, né? Vamos ver o que espera. Mas é isso. A gente tá falando de um primeiro ano de governo que, ok, tá sendo um governo mais radical, mas ainda é o primeiro ano de governo frente a décadas de populismo, quase um século de populismo. Você pensar que o peronismo na Argentina acabou é de grande inocência. Então, a gente tem que acompanhar. O vídeo foi esse, falar um pouco da situação da Argentina, da situação com o Milei, qual está sendo o saldo do governo do Milei até agora, o quanto que a gente pode de fato confiar nesses indicadores, qual é a expectativa dos indicadores versus o que a gente está vendo. Fica um pouco dessa mensagem, né? Infelizmente, quando a gente fala de economia, os frutos, os reais frutos, eles aparecem somente depois de algum tempo. Então, o começo do governo do Milei, ele ainda está pegando muito das sementes que foram plantadas lá atrás, essas sementes ruins. Ele acaba colhendo mal e lá na frente o próximo presidente vai colher bem. Então fica um pouco dessa discrepância quando a gente fala de política econômica. Infelizmente, quem não conhece economia ou que não tem um bom caráter acaba justamente fazendo links errados, né? Fala que esse aumento inflacionário no começo foi culpa do Milei e não olha justamente para a melhora que está tendo agora. Vão atribuir depois uma inflação baixa ao próximo governo. Então, infelizmente, tem isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.